Amém. Ouvindo seu amor, vem amiguinho comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado a cada um de vocês que nos acompanham também, através das redes sociais. Muito obrigado pelo convite de estar com vocês nesta manhã. A gente tem saudade da casa de Deus. Sim ou não? Sei que vocês estão de máscara aí, mas vocês podem falar, né? Sim ou não? Eu sei que o pessoal aqui do Goiás, como se dizem, por aí, vocês já estão... lógico, na medida do possível, dentro das regras que foram colocadas pelas autoridades, já estão congregando há mais de um mês. Eu me lembro exatamente quando eu estava numa viagem no Peru, uma viagem de 8 dias, então recebi uma ordem do Brasil, da igreja, para retornar naquele mesmo final de semana. Eu teria mais 5 dias pela frente. E eu não queria retornar, eu achei que isso ia passar muito rápido. E a lei, então, naquele país, até então, era que até 300 pessoas poderiam estar reunidas. Isso era uma sexta-feira. Então, troquei a passagem para voltar no domingo. E quando retornava do interior do Peru para Lima, então, o presidente em cadeia nacional dizia que o país seria fechado, as suas fronteiras, aeroportos, logo na segunda-feira. E o meu voo era na segunda-feira, 5 minutos, né, da manhã, depois de meia-noite 5. E ele estendeu por mais 2 dias e depois o país fechou. E você tem acompanhado na história esse momento muito difícil, desafiador para a humanidade. Mas eu tenho certeza que com o poder e a graça de Deus, nós iremos superar e vencer este momento. Mas nós temos que ter um olhar diferente. Com a Bíblia na mão, nós não temos o mesmo olhar que muitas pessoas têm dos fatos daquilo que ocorre no nosso dia a dia. Por isso eu quero convidar você, junto comigo, abrir a sua Bíblia, onde você está aí no seu lar, se você puder, ou o seu aplicativo, a Bíblia no seu aplicativo, e acompanhar então o texto principal desta manhã. Está no livro de Isaías, o capítulo 21 e o versículo 11 e 12, diz assim: sentença contra Duma. Gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Então responde o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Oremos. Eterno Deus que estás nos céus, uma vez mais abrimos tua palavra nesta manhã e rogamos que o teu Santo Espírito seja aquele que se manifeste entre nós e que a tua palavra seja alimento, fortaleza e também encha o nosso coração de esperança na sua breve volta, em nome de Jesus. Amém. A pergunta para o guarda foi: guarda, a que horas estamos? Que horas estamos da noite? Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem aqui. Vamos ver se eu consigo ir passando os slides aqui. Não, esse aqui não está passando. Se alguém puder depois aqui me ajudar. Eu aponto para qual lugar? Para lá. Não está passando. Muito bem. Se alguém depois me ajudar, nós vamos projetar. É uma pergunta um pouco cheia de mistério. A resposta do guarda é mais misteriosa do que a pergunta.
É um dos textos, é uma profecia contra um país de Edom, não é? E a pergunta foi, que horas ele estava da noite? Agora sim, agora veio. Que hora estava da noite? Eu gosto de algumas versões, uma diz assim, que essa que eu li, é o que está na minha Bíblia, guarda, que horas estamos da noite? Guarda, a que horas estamos da noite? E a outra pergunta diz assim, guarda, que houve de noite? O que aconteceu de noite? E ele pergunta outra vez, guarda, o que aconteceu de noite? Ele pergunta outra vez. E o guarda então responde uma resposta, no entanto, enigmática. Vem amanhã e também à noite. Se você quiser perguntar, pode perguntar, volta, pergunta outra vez, eu vou responder para você. E essa outra versão eu gostei, advertência contra do mar. E ela diz assim, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Quanto ainda falta para acabar a noite? Bom, essa é uma pergunta interessante que foi feita para o guarda. Vamos guardar um pouco esse texto e nós vamos voltar a ele na parte final. Com 46 mil toneladas, o Titanic não era somente a maior nave que surcava as águas, também era o maior objeto móvel construído pelo homem. Um milagre da tecnologia do recém-nascido século XX. A nave possuía equipamentos de segurança nunca antes utilizados por outras naves, por outros barcos. O seu casco duplo de 16 compartimentos impermeáveis foram projetados para mantê-lo flutuando, navegando, ainda que tivesse uma greta. Bom, nós conhecemos a história e nós conhecemos, quero apresentar para vocês aqui algumas fotos, não é? Da construção desse grande barco. Filmes foram feitos, não é? E um famoso que leva o nome do barco, aí quando ele estava no estaleiro ainda sendo construído, quando ele já estava sendo testado no dia da sua partida, e você pode olhar e ver ele em comparação com os barcos ao lado dele, como ele era grande, imponente. Bom, no dia da sua partida, milhares de pessoas, de uma forma acompanharam pelo rádio, outros estiveram presentes, era todo um acontecimento. Todo um acontecimento. Afinal, a tecnologia foi capaz de colocar sobre as águas algo espetacular. O orgulho do ser humano quando faz algo. Bom, e nós conhecemos então um pouco da história. O que aconteceu? Em algum momento, cerca de 9 da noite, 21 horas para ser mais exato, e 40 minutos, um alarme avisou que à frente deles flutuavam alguns pedaços ou alguns icebergs. São gelos que se soltam das grandes geleiras. O que você vê de um iceberg é apenas 10%, em média, cerca de 90% está abaixo da água. São sólidos, rígidos, são como facas às vezes cortantes esses pedaços de gelo. E o que aconteceu? As autoridades do navio, eles ignoraram os avisos. Então, pouco depois da meia-noite, ocorreu a colisão. Porém, não houve pânico, nem muita comoção. O capitão pediu para que os passageiros pudessem buscar, então, coletes salva-vidas. Poucos estavam preocupados.
Afinal, estavam dentro de uma nave extremamente segura, confortável. O que poderia representar um simples pedaço de gelo à frente deles? Foi quando escutaram então uma ordem agora de colocar as mulheres e as crianças em botes salva-vidas. Ninguém ficou tão alarmado. A maioria preferiu a comodidade, a segurança da nave, do grande navio. Bom, então, logo depois que as mulheres e as crianças, logo depois de eles terem sido colocados nos botes, o navio começou a se inclinar. E ele começa a se inclinar lentamente. E a história diz que, logo quando ele começa a se inclinar lentamente, de uma forma abrupta, ele mergulha no Atlântico Norte, no mar gelado. Ele submergiu verticalmente em direção ao fundo do mar. Dos 2.208 passageiros e tripulantes, apenas 705 pessoas sobreviveram. A pergunta que se faz é: o que aconteceu? Teve algum erro? Será que eles cometeram algum erro? Os jornais da época, assim como hoje os jornalistas, a imprensa, começaram a noticiar. É lógico, não tinha internet, onde poderia acompanhar, quem sabe ao vivo, aquele grande navio sendo, mergulhado no Atlântico Norte. Quem sabe as pessoas poderiam ter filmado algumas coisas lá dentro e matado a curiosidade das pessoas. Mas os jornais da época noticiaram a morte das pessoas, crianças e tudo o que aconteceu naquele grande navio. Uma tragédia. Pedaços de gelo. Eu tive o privilégio de morar no Chile por quase 6 anos e percorrer todo aquele país. Eu trabalhava na União Chilena e o meu ministério era percorrer todo o país, os 6 campos da União Chilena. Fui visitar um grupo de comportores, estudantes, que estavam na Patagônia, na Terra do Fogo, bem longe. E fui numa manhã visitar os glaciais e conheci pela primeira vez o que são icebergs. Os glaciais e os icebergs se desprendem dos glaciais, que são campos de gelo. Essa é uma foto tirada por mim mesmo, onde ali você pode contemplar um pouco dos icebergs, dos glaciais naquele país. E alguns pedaços, eles flutuam e passam próximos ao barco. Mas existem alguns que são enormes, são camadas de gelo. E é interessante que você olhava assim, parecia tão azul. E dizia a pessoa que, dependendo como eles se quebram, são facas que cortam. E foi isso que aconteceu com aquele barco. Qual foi o erro? Não foi falta de aviso, será? O alarme soou. Tem icebergs à frente. Qual foi o equívoco, então, do piloto, daqueles que comandavam, o comandante da nave, a tripulação? O mar estava bem calmo. Era uma noite de céu claro. Não chovia, poderia ver as estrelas, 21 horas e 40 minutos. O povo desfrutava daquela grande beleza da primeira viagem. Qual foi o equívoco? Todos se sentiam seguros. Ainda que houvesse à frente deles um campo de gelo, icebergs flutuavam logo à frente. Eles podiam sentir o cheiro do gelo. Mas os passageiros estavam satisfeitos naquele palácio flutuante. Que perigo poderia representar um simples pedaço de gelo? Que perigo poderia representar? Essa é a pergunta. Porque eles ignoraram os avisos.
Os historiadores concordam e são unânimes em apontar a causa desse acidente trágico. Foi a falha em fazer caso aos avisos e a falta de precaução. Não havia botes suficientes para todos. A nave tinha botes apenas para 1/3 dos seus passageiros. Afinal, 16 cascos duplos, impermeáveis, como diz o seu comandante, nem Deus poderia afundar esse navio. Então a tripulação ignorou os avisos e não se preparou adequadamente para um acidente, para o imprevisto, algo que o surpreendeu. Da mesma forma, será que nós temos a mesma percepção do mundo como os tripulantes e passageiros do Titanic? Será que somos melhores do que a tripulação que comandava junto com o comandante aquela grande nave, aquele grande navio? Parece que somos parecidos com eles. Um aspecto trágico da natureza humana é a facilidade para ignorar os avisos. É a tardança, o retardamento para se preocupar com possíveis desastres. E dizemos às vezes assim: isso não vai acontecer comigo? Isso aconteceu lá. Isso aconteceu com ele. Ignoramos os avisos. Não somos melhores. Não somos melhores do que a tripulação, seu comandante, os passageiros do Titanic. E agora, quando nos aproximamos do clímax da história desta terra, de certa forma, está diante de nós um campo de gelo. Você pode sentir o cheiro do gelo, pode sentir. O seu olfato percebe, há um campo de gelo à frente. Estamos igual ou pouco preparados que os passageiros e tripulantes do Titanic. Os sinais de aviso, literalmente em branco e preto, em preto e branco, estão registrados nas Escrituras. Mas alguns os ignoram, não percebem. Bom, quais são alguns avisos de Deus? A gente poderia pensar nesta manhã, quais são alguns avisos? Essa é uma foto tirada lá na Patagônia, na Terra do Fogo, lá no Chile. Aquela azul ali, ó, gelo, esse é o topo de uma das torres. Você sente o cheiro do gelo. Quando passa próximo a certa distância, com segurança, você sente o cheiro. Quais são os avisos de Deus? Você consegue sentir o cheiro. Porque a pergunta do guarda é: guarda, a que horas estamos da noite? Essa é a pergunta. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, por favor. Ezequiel, o capítulo 33. Ezequiel, o capítulo 33. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo Ezequiel 33, e vamos ler o versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Versículo 6. Diz assim. Não, vamos ler a partir do versículo 1. Diz 33 primeiro. Vem a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos
de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e construir e constituir por seu atalaia, e vendo ele, o atalaia, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não der por avisado, e vier a espada e abater o seu sangue sobre a cabeça dele, será o sangue. Versículo 5, e ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas, se dá por avisado, salvará a sua vida. Versículo 6, mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Era a responsabilidade daquele comandante, quando soou o alarme de um iceberg à frente, tomar todas as precauções e começar, dentro de um protocolo que eles recebem, tomar atitudes dentro desse protocolo para a segurança daqueles que estavam dentro da nave. Aqui fala que o atalaia ou o sentinela, eles ficavam em cima ali, as cidades eram rodeadas por muros. O atalaia ficava ali em cima do muro, o sentinela, ele observava, era o primeiro a ver o dia raiar, o primeiro a ver a noite chegar, ele via mais longe, ele via primeiro que aqueles que estavam dentro da cidade. Então, quando essa cidade foi rodeada, esse país, Edom, ele foi rodeado pelos inimigos. Eles cercaram a cidade e a angústia começou a brotar no coração daqueles que sabiam que dentro de pouco tempo seriam aplastados, aniquilados, porque o inimigo estava lá fora. O sentinela, o atalaia, o guarda que ficava em cima da torre, ele via antes, via primeiro, e tinha que tocar o som da trombeta. No texto de Isaías, alguém se aproxima e pergunta para ele: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Será que a noite vai passar rápido? Está terminando a noite. Você consegue ver o amanhecer? Você pode dizer para mim que isso vai passar, essa angústia toda dessa noite, que os inimigos ainda estão aí fora, prontos para atacar, causando terror e medo em nós que estamos aqui dentro. E o guarda dá uma resposta não tanto confortante. Vem amanhã. Ufa. Como é, guarda? Vem amanhã. Que alívio. Mas a resposta do guarda não para por aí, e logo ele responde assim: vem amanhã. E como é que ele responde? O que ele completa? E também à noite. Vem amanhã e também à noite. E ele diz assim: se você quiser perguntar, você pode perguntar quantas vezes você quiser. A minha resposta será a mesma: vinde, volta, retorna outra vez. E eu vou dizer que chegará amanhã, mas logo voltará a escurecer de novo. E a angústia no seu coração, o medo e o pavor que você sente, voltará a sentir, e de forma mais intensa. Porque o seu inimigo continuará lá fora, esperando você ficar fragilizado aqui dentro. E vai atacar.
e vai destruí-lo. Porque eu não vejo expectativa melhor. Eu não posso ver um horizonte melhor. Ainda que eu estou aqui em cima da torre, vigiando, o que eu vejo não é nada bom. A pergunta é: o que você vê? Guarda, a que horas estamos da noite? Essa é a pergunta: a que horas nós estamos da noite? E nós somos os atalaias. E quando nós observamos este mundo, quando nós olhamos para esse mundo, como atalaias que fomos constituídos para tocar a trombeta e avisar aquelas pessoas do risco iminente. E eu não tocar a trombeta e o sonido for certeiro, sobre mim recairá o sangue daquele que pereceu. Quando você olha o cenário de um mundo em convulsão, guerras e rumores de guerras por todos os lados, quando você olha uma sociedade onde que fala assim paz, mas armam-se para a guerra, e a pergunta que eu faço: você crê que a noite está bem escura? Você crê que amanhã chegará logo? Que viveremos dias de paz plena nessa terra? Quando se fala de paz e se armam para a guerra. E as pessoas então perguntam para o guarda que está na torre: guarda, que horas estamos da noite? E o guarda então precisa responder, precisa dar o sonido certo para que as pessoas se preparem para aquele acontecimento que está prestes a ocorrer. Guarda, a que horas estamos da noite? As intenções demoníacas estão por toda parte. Violência, opressão, perseguição, mentira, engano, falsidade. E assim Satanás vai abraçando e abraçando e levando mais pessoas à perdição juntamente com ele. E a palavra diz assim: cuidado, ele é como um leão, ele ruge, ele está perto, ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo, e você também tem pouco tempo, e eu temos pouco tempo. Ódio. E você não viaja mais tranquilo, porque você sabe que um carro pode explodir, ou um carro pode atacar você numa ponte em algum dos lugares desses pelo mundo, na Europa. Os homens seriam atrevidos. Tempos difíceis, porque os últimos dias viriam tempos difíceis. Homens amantes de si mesmo, desobedientes, pretensiosos, soberbos, maldizentes, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Você pode ler na sua Bíblia: guarda que horas nós estamos da noite. Onde diz respeita-se a religião e eu faço charge do jeito que eu quero, eu critico como eu quero, eu tenho toda a liberdade, então eu posso ridicularizar o que o outro crê como religião. Eu coloco nos jornais, e você conhece esse fato antigo que ocorreu. Pessoas rindo da religião do outro, então ataques onde entraram nesse jornal em Paris, isso já tem mais de 5 anos. Então você vê como as pessoas são atrevidas, como as pessoas não respeitam, como as pessoas perderam o senso do que é santo, o que é profano, em nome de política, em nome de liberdades de sentimentos que alguns têm em relação a uma forma de ver a vida. Mas a Bíblia diz que aqueles que conheceram a palavra têm um outro sentimento. E a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não olhe para o mundo e acha que está tudo bem. Não olha para o mundo e acha que isso é o mar de rosas. Não. É meia-noite na história desse mundo. Diante de nós existem
glaciais, icebergs estão flutuando. Não vos conformeis com este mundo, mas transforme a sua mente, o seu entendimento. Você não pode olhar para esse mundo sem ter o filtro da palavra de Deus, para que você tenha a visão correta, para que você não se conforme. Não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente, o seu entendimento. Entenda o mundo de uma forma diferente. Tenha uma resposta. Entenda que horário nós estamos da noite. Se amanhã está vindo, ou se mais escuridão virá. Experimente qual é a vontade de Deus, não qual é a vontade dos homens. Porque a vontade de Deus é diferente da vontade dos homens. Guarda a que horas estamos da noite. E nós vemos movimentos radicais que nascem, quase morrem, que são cruéis, não é isso que diz? Cruéis, para tirar a vida. Guarda a que horas nós estamos da noite. Eu poderia olhar então agora a natureza e ver como a terra, como diz Isaías, a terra está envelhecendo como um pano de saco, como uma roupa que envelhece, fica velha, está rota. E quando você olha para a natureza, onde a Bíblia diz que a própria terra geme, a criação geme, aguardando a sua própria redenção, porque a terra está gemendo, está doente, e os seus moradores também. Inundações de época em época, vemos terremotos, tsunamis, calamidades em todos os lugares. A pergunta é: guarda, a que horas estamos? Da noite. Você e eu somos atalaias, estamos com a palavra de Deus na nossa mão ou em nossas mãos, e eu preciso responder para as pessoas que me perguntam: guarda, a que horas estamos da noite? Preciso tocar o som da trombeta, precisa ser certeiro, porque se o som for equivocado, mais ou menos assim, tudo bem, isso é normal, não se preocupe, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Bom, é verdade, virá amanhã, mas eu tenho também que dizer para você: amanhã virá, mas como o guarda disse, e logo voltará a ser noite de novo. Eu quero dizer que essa pandemia vai passar, mas eu tenho que dizer para você, pela palavra de Deus, virão outras piores. Eu não posso dizer, a mensagem do guarda, a resposta é muito cruel. Virá amanhã, você vai ter um tempo de graça a mais. Mas por quanto tempo durará essa graça e esse tempo para o atalaia, para o sentinela? Quanto tempo vai durar? Uma manhã. Vem amanhã, mas também virá a noite. E se você quiser perguntar, pode perguntar quantas vezes você quiser. A minha resposta será a mesma: virá amanhã. Você vai tirar essas máscaras da cara, do rosto. Você voltará a abraçar. Ah, que saudade de abraçar os irmãos da saída, de estarmos juntos. Não dá saudade? Olha para o seu lado. Será que você imaginava que isso iria acontecer? Você não pode ter toda a igreja aqui, as crianças não estão entre nós. O guarda, a que horas estamos da noite? Elas não estão aqui, a escola está fechada, os demais idosos não puderam vir. Que horas estamos da noite? Bom, nunca antes, logo depois das duas guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, a migração de pessoas em diferentes lugares, principalmente na África e alguns países, as pessoas fogem. Segundo alguns números da ONU, diz que 258 milhões de pessoas estão deslocadas ou são migrantes. Isso representa 3,4% da população do mundo, que sai da sua terra, da sua casa, da sua pátria, dos seus amigos, de todos, e vai para um lugar que ele não sabe onde que vai parar esse barco, onde vai chegar, quem vai aceitá-lo, quem não vai aceitá-lo, como ele vai viver, em barracas que a ONU vai armar, ou ser despejado de um país. Não queremos você aqui
daqui, você não é um dos nossos, você é de outro país, você fala diferente, você é feio, você não é bonito, você não é igual eu. E assim, se colocam na estrada filas e filas. Quase 300 milhões de pessoas, mais do que um país como esse, o Brasil. Estão pessoas que não têm mais a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Não sabe o que vai comer, não sabe onde vai dormir, não sabe como vai viver. E alguns morrem nessa travessia. Nessa travessia, como é o caso que ficou emblemático, essa foto que foi tirada de Alain Kurdi, essa criança, que junto com seu pai, eles não conseguiram. O pai perdeu todo mundo, só ficou ele. Você pode ler a história dele. Perdeu os 2 filhos, a esposa na guerra, perde o filho na travessia. Quase 300 milhões de pessoas não estão no seu país, não tem mais a sua casa, vivem em barracas, são odiados, rejeitados por muitas pessoas, pela cor da sua pele, pela língua que falam, pelas crenças que eles têm. A pergunta é, guarda, que horas estamos da noite? Você consegue ver? Você sente que a escuridão está cada vez mais intensa, as sombras, segundo Isaías 60, diz que as sombras, a escuridão cobre a terra. Guarda, a que horas estamos da noite? Quando vamos no mundo, na política e religião, e vamos nas profecias, vemos que ao longo do tempo o cumprimento devagar vai se cumprindo, vai acontecendo, e as pessoas perguntam, guarda, que horas estamos da noite? O que isso significa? Nós vemos então, quando vemos esse momento cruel que estamos vivendo, jamais imaginamos que alguém, em algum lugar, de forma errada, usando alguns alimentos que não deveriam usar, de forma equivocada, e aí você conhece o que estamos passando com o coronavírus. Ninguém na história, quem sabe recente, imaginaríamos que isso iria ocorrer, exceto alguns estudiosos que já previam isso, porque os seres humanos se deslocam de um lugar para o outro com facilidade. Uma hora eu estou aqui, no outro dia eu já estou em outro país da América do Sul, e posso estar em outro continente. Os vírus são transportados de um lugar para o outro, e você e eu jamais imaginaríamos que isso iria acontecer, que o mundo iria parar, que cidades inteiras ficariam fechadas, que o shopping não iria abrir, que a escola iria fechar, que a sua igreja fecharia. Você jamais imaginou isso, e eu jamais imaginei isso. A pergunta é, que horas nós estamos da noite? Será que vamos ter respostas para isso? A bolsa cai, os sistemas financeiros colapsam, e mostramos toda a nossa fraqueza, e mostramos toda a nossa fragilidade. Os nossos sistemas são como casinhas na praia, castelos de areia. Nossas engenhocas. Ora diz a ciência, toma esse remédio. Não, não tome. Ora usa máscara, agora não usa mais. Agora está perdida. O ser humano é frágil. Seus sistemas são frágeis. A vida humana é frágil. Em que braço vou eu me amparar? Como diz o apóstolo Pedro, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida, para onde vamos se não for a Jesus, a Sua palavra, e encontrar nela segurança? A pergunta é, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Quanto falta para acabar a noite? Está terminando a noite, guarda, e nós olhamos um cenário em nome do amor, da liberdade, do respeito que todas as pessoas precisam ter e devem ter. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em um tratado e um documento, quando fala sobre a homossexualidade, como ela apresenta em seu documento, que Deus ama todas as pessoas, o Pai que criou todas as pessoas. No entanto, a própria Bíblia também reafirma o que é pecado e o que não é pecado,
e as relações homossexuais, segundo a Bíblia, as relações, o ato em si é um pecado, mas o que nós vemos hoje, a ponto de tornar comum aquilo que não é comum, ou que não deveria ser comum. Como é que pode um homem ficar embaraçado ou grávido? Na realidade não é um homem, é uma mulher que está grávida. Bom, e também dá à luz. Se respeita, sim. Até onde vai? Até onde vai, usando o nome de Cristo para defender um direito e uma prática que a Bíblia condena? É isso que a gente vê. E isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, onde querem fazer de Deus aquele que aprova tudo. Eu pego Deus, ponho numa caixinha, aquilo que ele desaprova não me interessa. Aquilo que eu gosto nele, que é bom para mim, opa, esse é o Deus que eu quero. Então eu desenho o meu Deus. Qual é o seu Deus? É o Deus que tudo pode. Eu posso fazer tudo. Eu posso brincar com tudo. Qual o problema? Temos liberdade para isso. Até onde essa liberdade pode ir? Bom, olha esse texto. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais. As suscetibilidades, como em tempos passados, não ofende mais. E a meta é: faça disso algo tão comum que o bem será chamado de mal e o mal será chamado de bem. Que o pecado não será tão agressivo. O pecado que levou Cristo à cruz, que o matou. Porque foi o pecado, o seu e o meu, que levou ele à cruz. Bom, eu poderia ler alguns textos, não é? Estamos vivendo no fim dos tempos, quando Satanás desceu com grande raiva, sabendo que ele tinha pouco tempo. Ele está trabalhando com todo tipo de decepção e injustiça nas pessoas que perecem, e nós não estamos fazendo a 20ª parte do que poderíamos fazer. Testemunhos, volume 1. O mundo está dormindo, e como atalaias nós temos que fazer repercutir as advertências com a finalidade de despertar os que dormem, para que conheçam os perigos que estão à sua porta. João 9,4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por quê? Porque vem a noite. Porque vem a noite. Guarda, a que horas estamos da noite? Vem amanhã, faça a obra de Deus, porque virá a noite quando ninguém poderá mais trabalhar. Eu preciso fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, tocar a trombeta e avisar enquanto é dia, porque virá a noite, ninguém mais poderá trabalhar. A corrupção, ou melhor, a compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo. Escute bem esse texto, e ela faz uma ligação com o texto de Isaías. A compreensão da esperança na segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história futura e explica todas as lições do futuro. Agora, a voz do verdadeiro vigilante precisa ser ouvida em toda a linha. O que é esse toda a linha? Está falando de guerra. Está falando de soldados que estão na linha de frente da guerra. A voz do vigilante fiel precisa ser ouvida em toda a linha, em toda a sua extensão. E qual é a voz? O que diz esse soldado fiel, esse atalaia fiel, esse sentinela fiel? Amanhã vem, e depois à noite. Se alguém perguntar para você: irmã, você que é crente, essa pandemia vai passar? Ô irmão, você que é crente, vai passar isso?
Ô atalaia, responde para mim, você que está aí no muro. Aí em cima parece que você crê em coisas diferentes. E aí, vai passar esse negócio? Você vai dizer sim. Virá amanhã. Virá amanhã. Mas é bom você ir se acostumando com a noite. Porque voltará a ser noite. A trombeta deve receber um som preciso, porque estamos no grande dia da preparação do Senhor. Você entende? Você entende o seu lugar? Você que está aí na sua casa, você que me acompanha. É verdade que eu quero que amanhã chegue logo. Quero ver a minha igreja cheia, abraçar meus irmãos, ver meus filhos na escola, levar a vida normal. Mas, puxa vida, eu preguei tanto sobre a volta de Jesus, eu prego tanto sobre isso, eu prego dos últimos acontecimentos, e eles estão se cumprindo diante dos meus olhos. Erga a sua cabeça, a sua redenção se aproxima, amém? A gente fica triste, sim. Mas a gente fica feliz, porque Jesus está voltando. Vivemos dias de preparação para a volta do Senhor. A pergunta é, vai chegar um dia que não haverá mais noite. Apocalipse diz assim, capítulo 22, no versículo 5. Assim, já não haverá noite. Amém? Eu não sei se você está vivendo uma dor no seu coração profunda. Eu não sei se você vive uma escuridão espiritual na sua vida. Não sei se os dias, não apenas no mundo natural, no mundo econômico, no mundo social, que nós estamos vendo à noite, talvez a noite esteja em você. Talvez à noite a escuridão está dentro de você. E a Bíblia diz assim, que aqueles que receberam a Jesus, Ele é a luz do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Noite e dia depende de onde você está. Vamos lá. 11h30. Os que estão lá no Japão agora, deve ser mais ou menos isso. Meio-dia, 11 e pouco, lá no Japão. Eles estão vivendo o dia ou a noite no Japão? Noite. E nós aqui? Noite e dia, depende onde você está. Logo eu estarei vivendo a noite, e eles estarão vivendo o quê? O dia. Noite e dia, depende onde você está. Deixa eu dizer algo para você. Noite e dia, escuridão ou luz, trevas ou escuridão, paz, esperança ou angústia e desesperança, ou medo, pavor, depende com quem você está. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Habita nele a presença do Espírito Santo. Porque eu sou a luz do mundo, e aqueles que me receberam, eu dei o poder para eles são agora meus filhos, foram adotados em mim. Você está em Cristo, você então está liberto, a luz em você. Que Deus abençoe você. Que a pergunta daquele que se aproximou ali da torre, guarda, a que horas estamos da noite? Que você possa responder. Que você seja um atalaia que tenha a resposta, mas que primeiro tenha luz em você, que você brilhe todo o tempo, que eu e você possamos viver na luz de Cristo, e chegará o dia, já que não haverá mais noite, e o Senhor Jesus habitará conosco para sempre. Amém? Você pode ficar em pé e orar comigo? Vamos orar.
Você que está na sua casa, pode fechar os seus olhos, pode ficar em pé, se você preferir, e também orar conosco. Eterno Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra dura para sempre. Porque a tua palavra de geração em geração, ela é luz para os nossos pés, para o nosso caminho, ela é lâmpada. Nós não estaremos em trevas quando estivermos com o Senhor. Noite ou dia, depende de onde nós estamos. Noite e dia, espiritualmente, depende com quem estamos. E nós queremos estar em Ti. Somos atalaias, sentinelas. Que a nossa resposta seja clara. Vem amanhã. Mas virá uma noite mais escura ainda. Mas também virá o dia em que não haverá mais noite. Nossas angústias, nossos temores, nossos medos desaparecerão, porque viveremos para sempre na tua presença. Conforte o nosso coração com esta promessa. Estimula o nosso coração com o convite para sermos atalaias e sentinelas, para ver o dia raiar, a noite chegar e Cristo Jesus voltar. Amém. Maranata, o Senhor logo vem.